Fala pessoal, beleza? Finalmente cheguei em Portugal. Tô aqui em Lisboa. Cheguei, muita correria. Queria ter gravado vídeos do voo, vídeos no aeroporto, vídeo chegando. E peço até desculpa pra vocês aí, porque a gente planeja as coisas de um jeito e não acontece, né, do jeito que a gente tá planejando. Mas finalmente cheguei bem, muita correria. O que tá difícil aqui é a adaptação aos horários, porque no Brasil às 17, 18 horas está escurecendo. Aqui em Portugal a gente está no clima de verão, entrando no clima de verão, e começa a escurecer por volta de 8h30, 9 horas da noite. E quando a gente assusta, a gente está indo dormir de madrugada e tem que acordar cedo para resolver as coisas. A gente fica com o corpo ruim, desanimado de fazer as coisas de início. Mas é isso. Minhas primeiras impressões aqui em Portugal, o clima tá bem parecido com o do Brasil, né? Pelo menos agora no verão. Hoje mesmo aqui tá marcando 41 graus, tá, galera? Muito calor. Assim, pra mim, eu gosto do calor. Prefiro o calor que o frio, mas tá bem quente. E aí quando vai anoitecendo mesmo, por volta de 10 horas da noite, começa a bater um vento bem gelado e tem que tomar cuidado pra gente não gripar. Pessoal, vou contar um pouquinho pra vocês aqui da minha imigração quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa. Como foi a imigração? Eu saí, né? No vídeo anterior eu falei que já tinha comprado minha passagem e tal. Eu saí do aeroporto de Confins, né? Para quem não sabe, sou de Belo Horizonte. Saí do aeroporto de Confins, fiz uma escala de 1 hora no aeroporto Viracopos, em São Paulo. Saí do aeroporto de São Paulo e vim direto para Lisboa. Quando cheguei em Lisboa, o aeroporto estava lotado. Parece que havia chegado assim uns 10 voos. A fila da imigração estava gigante. E o pessoal tava pegando cada passageiro e fazendo, como se diz, o pente fino mesmo, conferindo tudo, não tava deixando entrar qualquer um. Tava fazendo uma seleção. Eu vi algumas pessoas sendo levadas parece que era para a sala lá mesmo, para fazer isso. Não sei se deu certo para essas pessoas, espero que tenha dado certo. Quando eu cheguei, eu fiquei torcendo para ser atendido por uma policial feminina. No meu julgamento seria mais tranquilo. E quando eu fui entrevistado por ela, a princípio, né, cumprimentei, entreguei meu passaporte, minha passagem e segurei minha pasta de documentos. Eu não entreguei de início meus documentos. E aí o que acontece? Ela olhou, bateu lá, né, meu passaporte, aí perguntou o motivo que eu estaria em Lisboa, e eu informei para ela: olha, vim trabalhar e morar em Lisboa, vim com visto de procura de trabalho. E aí ela perguntou nas áreas que eu estaria, que eu tinha interesse em trabalhar. Eu falei: ó, eu vim a princípio para trabalhar na área de construção, assim, não tenho nada certo ainda. Ela perguntou se eu tinha contrato. Eu falei: olha, não tenho contrato ainda, tá sendo mais combinado mesmo. Ela me perguntou se eu tinha contrato de alguma empresa, né, alguma promessa, algum contrato já. Eu falei que não, seria mesmo alguns contatos que na área teria vaga disponível, e eu vim, mas eu estaria disposto, né, a aprender outras áreas se caso não desse certo e tudo. Ela perguntou de hospedagem, aí eu tive que falar que eu estaria na casa da minha irmã, que é a que está me dando um suporte, um apoio, ela e meu cunhado. E aí o que acontece? Nesse momento ela me pediu todos os documentos que eu estava na mão. Ela viu na hora que eu estava indo que eu estava guardando, né, para ela me atender. Ela viu que eu estava com a pasta na mão, só que de início eu não entreguei, não peguei documento nenhum. Esperei ela solicitar, ver o que poderia pedir, porque na minha cabeça
era o seguinte: vim com visto de procura de trabalho, vai pegar o passaporte, a passagem, vai fazer uma entrevista rápida e vai me liberar. Só que não, porque eu saí do Brasil dia 20 e cheguei dia 21, e foi o dia que o governo fez as mudanças para ficar mais rigoroso com a entrada dos imigrantes. E aí ela me pediu essa pasta, eu entreguei a pasta com os documentos. Inclusive tinha alguns documentos que eu ia tirar, tinha alguns documentos do Brasil, algumas coisas que não era de interesse deles, né? Mas aí quando eu fui abrir a pasta para mim selecionar os documentos que eu ia entregar, ela falou que queria a pasta toda, eu queria ver todos os documentos que eu estava trazendo. E aí o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso, porque alguma coisa que possa comprometer, deixe separado, não deixe nada junto, documentos junto com documentos que você for apresentar lá na imigração. Vi casos aí de pessoal que falou que tinha conversas, algo no WhatsApp, e aí foi mostrar e o pessoal vasculhou o celular. E ali a vontade que você tem é de arrancar o celular ou arrancar a pasta de documento da mão da autoridade, mas você não pode fazer isso, né? Até porque você vai estar dando algum motivo tá dando alguma abertura de que possa ter alguma coisa errada. E aí eles, às vezes, pode não deixar você entrar por esses motivos. E o que acontece? Ela olhou, viu os documentos, aí pegou carta convite, porque eu vim com carta convite por estar na casa da minha irmã. Aí não tinha mais motivo nenhum, aí entrou na questão do dinheiro. Perguntou o valor que eu estava trazendo. Eu falei, né, que tinha um valor em espécie. No final ela me perguntou, me pressionou, falou assim: não, mas você está trazendo quanto? Aí eu falei que eu estava trazendo um pouco mais de 3 salários mínimos portugueses. E aí, tipo assim, tava bem no limite. Eu não trouxe muito dinheiro não, galera. Inclusive peguei um pouco emprestado para complementar. A verdade é essa. Eu creio que é a verdade de muitas pessoas que estão vindo para Portugal. Tem que se planejar, quanto mais dinheiro puder trazer, né, melhor. Eu poderia, olha, tenho no Brasil veículo próprio, tenho casa própria, poderia sim vender tudo, poderia, eu ia vir com bastante dinheiro, só que eu e minha esposa optamos por não fazer isso de início e vim assim, até porque minha irmã tá me dando esse apoio. Eu agradeço muito ela, agradeço meu cunhado, porque não é qualquer pessoa que faz isso. Estão me apoiando aí bastante, me ajudando com os primeiros documentos. E eu e minha esposa, a gente estamos vindo com um mínimo, né, com a pessoa teria que vir para a Europa. E cada um vive uma realidade. Não oriento ninguém a fazer isso, né? Mas eu tive em 2020, quando estourou a pandemia, com a minha esposa, inclusive na casa da minha irmã, ficamos um mês e a gente assim sentiu um pouquinho e arriscamos, inclusive vim primeiro que ela tá aguardando os documentos dela ficar pronto para posteriormente vir. E é um pouquinho da experiência aí que eu tô passando inicialmente aqui, essa, ó. Passei na imigração, me liberaram, perguntou, foi o que pegou muito comigo lá, que ela ficou insistindo, foi questão do valor, mas no final das contas não pediu para me abrir conta. Se pedisse eu abriria a conta e ia mostrar, mas me perguntou umas 3, 4 vezes se eu tava com dinheiro mesmo. Eu falei assim que estava. Eu acho que foi pela firmeza que eu falei que tinha um pouco, tinha trago um pouco em espécie, tinha o dinheiro em conta, e anotou todos os documentos lá da carta convite que a minha irmã mandou, que tinha cópia dos documentos da minha irmã, do meu cunhado também. E eu acho que tudo isso aí influenciou, né? Se a pessoa perguntou também da passagem de volta, a passagem de volta é a que eu fiquei com mais medo, porque eu fiz o agendamento.
eu não comprei a passagem de volta, fiz apenas o agendamento dela. E eu fiquei com medo, né? Falei, nossa, se ela pedir pra ver alguma coisa, porque eu não tinha impresso ela, eu tinha ela no celular. Fiz no dia que eu fui sair do Brasil. Mas assim, no final deu tudo certo. E pessoal, e é isso. E assim que tiver mais novidades, eu venho gravar mais vídeos aqui. Já andei em alguns lugares aqui em Lisboa, não gravei ainda, vou tirar um tempinho para gravar mais vídeos, vou trazer aqui para vocês. E peço aí para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, deixar um like, me ajudar aí. Logo mais teremos aí mais vídeos. E é isso, deixo um abraço para vocês, agradeço novamente e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.